Fala turma, nesse vídeo eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente, eu tô num lugar diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre economia internacional para leigos, o que eu aprendi com esse livro, se chama O que o governo fez com o nosso dinheiro, do economista norte-americano Murray Rothbard. Para vocês terem uma ideia do que a gente vai abordar nesse vídeo, eu já trouxe um sumário com todos os tópicos que a gente vai abordar nesse vídeo. O primeiro seria antes do dinheiro, ou seja, a gente vai tratar sobre escambo, falta de padrão nas transações, trocas intermediárias, etc. O segundo tópico seria padrão ouro clássico, dinheiro como elemento de troca, a instauração do padrão ouro. O terceiro tópico seria câmbio flutuante e câmbio fixo. O quarto tópico seria o sistema de crédito, os bancos, a cédula de depósito bancário, a restituição de depósitos. Vamos primeiro abordar o primeiro tópico, que seria antes do dinheiro. Antes do dinheiro, a economia arcaica ela era baseada no escambo, trocas diretas de bens e serviços. Nesse cenário existia uma falta de padrão, ou seja, não existia um senso de preço, também não um mesmo bem ou serviço poderia ser negociado de várias formas diferentes. Imagine que você está negociando com uma pessoa e vocês chegaram no padrão, na conclusão de que eu gostaria dessa garrafa de água ou desse celular em troca de um espelho, por exemplo. Outra pessoa poderia negociar os mesmos produtos de outra maneira, então não existia uma padronização de valor daquele produto, isso se perdia. E outro ponto negativo dessa economia arcaica era com relação às trocas intermediárias. Então, para você chegar a um bem e serviço que você deseja, você passaria por trocas intermediárias, você teria que negociar com outras pessoas para obter esses bens e serviços, essa moeda de troca dessa pessoa, esse objeto, na verdade, de troca dessa pessoa, para depois você chegar no objeto que você gostaria de fato, para você negociar com a pessoa que deseja esse outro elemento. Então existiam essas transações intermediárias para chegar no fim, que seria o que você realmente desejaria. Então isso era muito negativo, era muito despadronizada a economia como um todo. O segundo tópico que a gente vai abordar é o padrão ouro clássico, que seria um começo de uma organização no mercado financeiro, onde a gente poderia estabelecer padrões, como eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro fundamento do padrão ouro seria que a gente deve ter, na verdade, um material que ele seja suficiente para atender a demanda de trocas. Ou seja, a gente precisa de ter uma commodity de recursos suficientes para poder atender a demanda de trocas que são exigidas naquela economia, naquele ciclo social. Então, os metais que são que atendem melhor esses dois requisitos seriam o ouro e a prata, que têm abundância, têm suficiente para poder atender a demanda, e eles foram eleitos como os metais que ditaram esse padrão ouro. O segundo benefício desse padrão ouro seria as transações diretas. Então a gente removia essas intermediações e essas trocas despadronizadas. Então a gente poderia ter transações diretas, já que todo mundo aceitava o ouro ou a prata, esses metais, como artifício de troca. Então eles de fato serviam como moedas, unicamente e exclusivamente com o propósito de fazer trocas, e não como bens e serviços à parte, que teriam outros propósitos. E além disso, a gente tem outro benefício, que seriam os preços. A gente, com essa organização baseada nesses materiais, nesse lastro físico, a gente tem uma noção de preços e valores, já que os bens e serviços eles vão se adequar pela lei da oferta e da demanda com a necessidade da economia geral. Então a gente vai ter um balanceamento dos preços, uma lógica de mercado aí sendo instaurada nessa economia. O terceiro tópico que eu quero abordar com vocês é o câmbio flutuante e o câmbio fixo. Essa economia mais estruturada, com a economia baseada numa moeda
exclusivamente usada para trocas, um elemento na verdade exclusivamente usado para trocas, surgiram diversas cunhagens customizadas. Uma cunhagem customizada seria uma moeda com inscrições diferentes, com inscrições com as características que a pessoa quisesse. E surgiram vários lugares do mundo começaram a produzir suas próprias moedas com essas cunhagens. E um ponto interessante que eu quero ressaltar com vocês é como surgiu o dólar. O dólar ele surgiu na República Tcheca, numa cidade chamada Joachimsthal, se eu não me engano. Ela fazia uma cunhagem específica e esse nome Joachimsthal em alemão significa que vem do monte. Thaler, na verdade, se eu não me engano, significa que vem do monte. E aí esse tipo de cunhagem, pela qualidade, acabou levando uma fama e ocorreu uma abreviatura dessa cunhagem, dessa moeda, para Thaler. Thaler, que hoje em dia a gente conhece como dólar. E agora a gente também pode comentar sobre câmbio fixo. Na verdade, antes de comentar sobre câmbio fixo, a gente precisa de comentar o desafio dessa economia que surgiu. O problema é estabelecer uma forma de manter as trocas eficientes, mesmo com a diversidade de moedas disponíveis. Ou seja, como eu comentei com vocês, várias moedas foram surgindo com cunhagens diferentes e o desafio nessa época era estabelecer um padrão para que as trocas elas continuassem tendo um grau de eficiência bom, mesmo com essa diversidade de moedas. E aí que surgiu o câmbio que seria essa padronização, ou seja, esse equilíbrio entre as moedas, na verdade, essa equivalência entre as moedas. E a gente tem dois tipos de câmbio, que seria o câmbio fixo e o câmbio flutuante. O câmbio fixo é baseado em um lastro, ou seja, o mais antigo, o tipo de lastro mais antigo seria com relação ao peso daquele metal. Então, por exemplo, uma moeda, mesmo que seja cunhada por essa cidade de Joachimsthal na República Tcheca, ela tem um peso X, correto? No livro eles usam muito a medida de onça para poder estabelecer os pesos. Ela tem um peso X, correto? Então ela tem um lastro físico para aquele valor. Então, baseado no peso daquela moeda, ela pode ter um valor padronizado frente às outras moedas. Uma moeda que pesaria menos, ela teria um valor proporcional àquele peso que ela tem. Então esse seria o câmbio fixo com lastro real. Mas mesmo o câmbio fixo também pode se basear em outra moeda. Então outra moeda que tenha lastro físico. Um exemplo disso seria um câmbio fixo de uma moeda da Libra, por exemplo, que tenha lastro no dólar e o dólar tenha lastro em algum material físico. Então tem essa forma de estabelecer também o câmbio fixo. Agora o câmbio flutuante ele varia a depender da oferta e da demanda, ou seja, é muito volátil o câmbio flutuante, além de estar muito suscetível a qualquer oscilação por outros motivos também, como imposições governamentais, sanções. Então existe uma volatilidade muito grande no câmbio flutuante. Não existe um padrão, uma regra muito clara para esse padrão. Então, tomando como base já o câmbio fixo e o câmbio flutuante, a gente já pode avançar para a parte de crédito. Primeiro a gente tem que falar sobre os bancos. O propósito inicial da criação dos bancos é armazenar as reservas de metais de troca. Ou seja, armazenar essas reservas de ouro e prata em um lugar seguro. E como operavam esses bancos? Basicamente eles emitiam, no começo eles emitiam apenas cédulas de depósito, ou seja, a pessoa ia lá no banco, ela entregava os seus metais, o seu ouro ou a sua prata e recebia de volta uma cédula de depósito, onde ela tinha o direito de restituir aquela quantidade que ela depositou em metal assim que ela pedisse, que ela solicitasse. Os bancos eles tinham as limitações, as 3 limitações fundamentais. A primeira seria confiança do público no sistema bancário geral como um todo.
A segunda seria o número de clientes daquele banco específico. E a terceira limitação seria a confiança naquele banco específico. Porque isso também influencia no número de clientes daquele banco. Quanto mais clientes, mais confiável aquele banco é. E a confiança também do banco frente também aos demais concorrentes também era um fator muito relevante para... era uma limitação, na verdade, dos bancos da época. E para poder vencer essas três limitações, a sociedade, os países, na verdade, o governo, ele resolveu criar os bancos centrais, que seriam basicamente essas unidades que reuniriam as reservas de ouro de um país. Então elas seriam umas instituições 100% confiáveis, em teoria. Elas teriam um número de clientes também muito alto e também teriam só o primeiro ponto que não seria tão bem resolvido nessa modelo de bancos centrais, que seria a confiança no sistema bancário como um todo. Mas mesmo sendo regido pelo governo, muitas das vezes as pessoas elas colocavam mais crédito nessas instituições. Vamos avançar agora para o sistema de crédito. No começo eram as gerações de títulos de resgate sem lastro ou com lastro parcial. Ou seja, o sistema de crédito ele criava dinheiro por meio desses títulos, dessas cédulas bancárias, sem precisar necessariamente de um lastro físico. Então eles emitiam dinheiro, injetavam esse dinheiro novo na economia sem um lastro total ou com um lastro apenas parcial desse valor que foi gerado. E isso faz na verdade com que a economia como um todo ela tenha um fenômeno chamado inflação. Ou seja, mais dinheiro circulando implica que na diluição do poder de compra de cada unidade. Então beneficia quem conseguiu receber esse sistema de crédito sem lastro. Ele beneficia quem recebeu essas novas moedas que foram emitidas e injetadas na economia, mas prejudica todo o outro público que vai sofrer com a diminuição do poder de compra, já que eu tenho mais dinheiro disponível, mais moedas disponíveis, mais elementos de troca disponíveis, o valor de cada elemento vai diminuir, vai se equilibrar. Então, o poder de compra de todas as pessoas, os bens e serviços, eles também vão aumentar de valor para poder se equiparar a essa nova configuração do mercado, essa nova quantidade de dinheiro disponível. Então, o poder de compra ele vai diminuir para um determinado público e vai aumentar para um outro determinado público que acabou recebendo essas novas cédulas monetárias. E outro ponto que no decorrer da história foi um marco importante seria o padrão ouro-câmbio, que ele eliminava completamente o lastro físico e permitia com que emissões de crédito elas fossem possíveis a partir com lastro em uma outra moeda que poderia não ter um lastro físico. Então, isso fez com que a gente emitisse dinheiro, fez com que um fenômeno de superinflação surgisse, já que eles amontoavam dinheiro sempre, eles colocavam como lastro uma moeda que não necessariamente tinha um lastro físico. Então, o lastro que eles estavam utilizando já era um lastro falso ou um lastro instável. Então, fez com que surgisse uma bola de neve, na verdade, de problemas baseado nessa emissão de crédito de forma desregrada e sem uma preocupação com a economia como um todo. Isso levou a um colapso econômico, vários colapsos econômicos, na verdade, várias estratégias que foram tentadas para poder contornar esses problemas que surgiram a partir desse colapso econômico, dessa geração desmedida de cédulas de crédito sem um lastro físico.